extraterrestres subterrâneos, Baba Vanga e a biologia quântica. Depois de provar o céu, você sempre caminhará pela terra com os olhos voltados para ele, porque você esteve lá e sempre desejará voltar. Leonardo da Vinci. Há histórias que parecem se perder entre a lenda e a realidade. Uma dessas histórias diz respeito a Tsarishina, um vilarejo a cerca de 38 quilômetros da província de Sofia, na Bulgária. Aqui, onde o tempo parece ter parado ainda hoje e onde é possível admirar uma paisagem dura e não contaminada. Em dezembro de 1990, soldados búlgaros cercaram uma área de terra habitada por alguns fazendeiros locais. Graças à ajuda de algumas escavadeiras e mão de obra, em alguns anos, toneladas de terra foram desenterradas em busca de algo, e a cidade rapidamente se tornou um dos mais importantes centros de interesse da ufologia moderna, ganhando até o título de a Área 51 Europeia. Mas não foram apenas os soldados que participaram desta operação, os médiuns e psíquicos capazes de se comunicar com energias desconhecidas também tiveram um papel fundamental. Houve uma pessoa em particular que se converteu em um fenômeno mundial. O nome que se destaca entre esses eventos é o de Baba Vanga. Uma mulher com extraordinárias habilidades de clarividência, que era capaz de se comunicar com espíritos e entidades extraterrestres, revelando-nos que existe uma dimensão onde nem todas as verdades são visíveis aos olhos humanos. Amada em seu país de origem a ponto de provocar um véu de nostalgia nos olhos de quem a conhecia e disputava pelo mundo por causa de suas declarações fortes. Teve uma vida nada simples, mas cheia de encontros incríveis. E assim começa a nossa viagem no tempo. Capítulo 1. A vida de Baba Vanga. Baba Vanga nasceu prematuramente em Strumica em 31 de janeiro de 1911, nos territórios do então Império Otomano ou da atual Macedônia do Norte. Nas primeiras horas de sua vida, seus pais, Pando Surchel e Paraskeva Surcheva, recusaram-se a dar-lhe um nome porque, segundo a tradição local, era necessário ter a certeza de a sobrevivência do recém-nascido para poder dar-lhe um. No entanto, quando a menina chorou pela primeira vez, uma parteira do hospital, impulsionada por uma força magnética, sentiu-se no dever de ir contra todas as formas de superstição local e, na gélida tarde de inverno daquele dia, saiu para a rua com o bebê nos braços. Alguns transeuntes pararam, curiosos para saber por que a mulher estava fazendo isso, e quando a parteira explicou que estava procurando um nome para o bebê, lhe deram algumas sugestões. O primeiro nome recomendado foi Andromaca, que significa aquela que luta contra os homens. Mas foi rejeitado porque era muito grego, o que não era um bom presságio, dado o sentimento anti-helênico da época. Em vez disso, um segundo transeunte recomendou o nome Vangelia, que significa boas novas, e isso foi imediatamente aceito. Os dias foram passando e a garotinha se mostrava extremamente lutadora diante das adversidades da vida. Por isso seu nome foi registrado como Vangelia Pandeva Gocerova. Mas as pessoas não deram apenas um nome. Devido a uma estranha reviravolta do destino, 3 anos depois, os eventos que se seguiram marcaram indelevelmente o futuro de Vangelia, obrigando-a a receber o cuidado e a caridade de seus amigos e parentes pelo resto de sua vida. Seu pai, Pando Surchel, militante da ORMI, a Organização Revolucionária Interna da Macedônia, um movimento revolucionário de libertação nacional nos territórios do então Império Otomano. Ele foi recrutado pelo exército búlgaro em 1914 para participar da Primeira Guerra Mundial, enquanto sua esposa adoeceu e morreu de causas desconhecidas meses após sua partida. Quando Surchel voltou após o fim da guerra, a cidade de Strumica havia passado do controle búlgaro para o sérvio e foi preso pelas autoridades locais por atividades ilegais em apoio à Bulgária, confiscando também todas as propriedades de sua família que viveu na pobreza por muitos anos.
Apesar das dificuldades econômicas e da pouca idade, a infância de Vangelia foi serena e ela cresceu mostrando uma inteligência marcante. Mas junto com essas características preciosas, as propensões para o mundo do paranormal também começaram a se manifestar. Por meio de um jogo que ela inventou chamado Cura, a pequena Vangelia se fez passar por uma curandeira e fingiu inventar remédios à base de ervas para seus amigos que fingiam estar doentes. Mas um dia a fatalidade do destino mudou sua vida para sempre. Seu pai se casou novamente, portanto, deu uma madrasta à filha. Tudo parecia ter voltado ao normal. Mas em um dia ensolarado, enquanto ela estava brincando no campo, algo imprevisível aconteceu. Um tornado a levantou do chão e a carregou pelo ar até que ela desapareceu no céu. Os relatos das testemunhas depois que a encontraram deixaram todos profundamente perturbados. Vangelia estava apavorada. Seus olhos estavam tão cobertos de areia e poeira que não podia mais abri-los sem sofrer uma dor intensa. Assim que a trouxeram de volta para casa, seus pais tentaram fazer tudo o que podiam para salvar sua visão, mas o dinheiro que tinham permitia apenas uma operação parcial e, aos 12 anos, o mundo de Vangelia escureceu para sempre. Apesar dessa terrível condição, ela continuou seus estudos. Em 1925, matriculou-se em uma escola para deficientes visuais na cidade de Zemun, no Reino da Iugoslávia, onde aprendeu a ler braille, fazer pequenas tarefas domésticas como costurar, cozinhar e limpar, e até aprender a tocar piano. Em suma, Vangelia demonstrou possuir excelentes habilidades práticas e uma memória incrível. Infelizmente, sua experiência não durou muito, pois após a morte de sua madrasta, ela foi forçada a interromper seus estudos e voltar para casa. Vangelia teve que cuidar de seus irmãos menores, e devido às condições econômicas sofridas pela família, começou a trabalhar todos os dias. Por volta dos 16 anos, ela teve sua primeira visão. Graças a algumas ovelhas que haviam sido roubadas de sua família, seu pai entendeu que Vangelia podia olhar para o mundo ao seu redor sem realmente vê-lo. A menina viu em sua mente o lugar onde a ovelha estava escondida, como se estivesse ali, bem na frente de seus olhos. Seu pai, incrédulo, depois de algumas horas, volta com as ovelhas, e a partir desse momento, percebeu que Vangelia podia ver o futuro. Essa habilidade melhorou dia após dia até que se estabilizou aos 30 anos. Neste período e até depois da Segunda Guerra Mundial, Vangelia, agora conhecida como Baba Vanga, atraiu muitos seguidores convencidos de suas curas e habilidades clarividentes. Um grande número de pessoas a visitou, algumas esperando ajuda para localizar parentes perdidos durante a guerra, outros para encontrar o lugar onde seus entes queridos poderiam ter morrido, outros ainda para curar as horríveis feridas causadas pelos combates, graças às suas práticas de fitoterapia. Todos eles voltaram com ela pelo menos uma vez, para agradecê-la ou oferecer-lhe algo em troca de seus serviços, e sua alma amorosa ficou para sempre gravada na memória de quem a conheceu. Inevitavelmente, a voz do povo se espalhou e, em 8 de abril de 1942, o czar Boris III a visitou para pedir uma consulta. Provavelmente pelos temores causados pela Segunda Guerra Mundial, a Bulgária só conseguiu a região de Dobrudja, graças ao apoio tácito do Terceiro Reich, e o czar foi assim forçado a se aliar ao eixo Alemanha e Itália. Naquela ocasião especial, Vanga apenas disse ao czar para se lembrar de uma determinada data: 28 de agosto. No ano seguinte, exatamente em 28 de agosto de 1943, o czar morreu envenenado, o que ocorreu em circunstâncias misteriosas. O caso do czar Boris III fez com que a fama de Baba Vanga aumentasse tanto que ela recebia visitas de todos os lugares, pessoas comuns e autoridades, bem como políticos búlgaros de várias repúblicas soviéticas.
que cada vez mais começaram a solicitar seus serviços com mais frequência. Um deles, o mais famoso, embora não verificado, foi o encontro com Leonid Brezhnev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e presidente da URSS de 1964 a 1982. Mas o tênue véu do tempo revelou muito mais a mulher, que, embora semi-analfabeta e cega, de alguma forma previu muitos acontecimentos, alguns dos quais se tornaram realidade muitos anos após sua morte. Um deles em particular até levou à sua prisão. Em 1952, ela declarou às potências soviéticas que sabia que em 5 de março de 1953 Stalin morreria. No entanto, como a Bulgária também era um país comunista na época, Vanga foi visto como uma ameaça e foi presa. Stalin morreu precisamente em 5 de março de 1953 de hemorragia cerebral e a mulher foi libertada. Mas ela não fez apenas previsões relacionadas aos países da União Soviética. Algumas delas mencionavam eventos de ordem global. Em 1980, a mulher proferiu uma nova visão arrepiante que ela tinha visto. Estas são suas palavras exatas. Kursk será mergulhado na água e o mundo inteiro derramará lágrimas com o evento. Aos olhos do mundo, foi considerado um evento impossível, já que Kursk está localizada a quase 600 quilômetros da costa marítima. No entanto, 20 anos depois, a profecia se tornou realidade de uma maneira verdadeiramente notável. Em 12 de agosto de 2000, o submarino nuclear russo Kursk afundou no mar de Barents, matando 118 pessoas a bordo, e se tornando um dos maiores desastres navais da história da Rússia. Ninguém até aquele momento teria acreditado que tal coisa fosse possível. Mas a notícia rapidamente se espalhou pelo mundo e o poder de Baba Vanga foi associado com o de Nostradamus. Alguns anos depois, em 1989, Baba falou de um evento que no início do novo milênio ameaçaria a paz mundial e muitos, novamente, não entenderam completamente o significado de suas palavras. Isto é o que ela disse. Horror, horror, nossos irmãos americanos vão cair depois de serem atacados por pássaros de aço. Lobos uivarão em um arbusto e sangue inocente fluirá. Ainda hoje, a mídia costuma citar Baba Vanga, relacionando muitas de suas previsões com eventos reais, alguns dos quais incluem a ascensão do ISIS, a ascensão da China ao poder, o tsunami fatal que mataram 220 mil pessoas no Sudeste Asiático em 2004, e muitos outros que são igualmente assustadores, que esperamos nunca acontecer. Como a dissolução da União Soviética há mais de 40 anos, e embora ainda não esteja claro a que se refere, viu Putin emergir como um líder proeminente. Todos eles vão derreter como gelo. Apenas um permanecerá intacto. A glória de Vladimir. A glória da Rússia. Há muitas coisas dentro de uma vítima. Ninguém pode parar a Rússia. Tudo será tirado de seu caminho e ele não apenas será salvo, mas também se tornará o Senhor do mundo. Há também supostas previsões de numerosos e grandes desastres que nos afetarão a partir de 2023. Enormes cataclismos, meteoritos colidindo com a Terra, o deslocamento do eixo da Terra, terríveis tempestades solares e uma proibição mundial de nascimentos, imposta especificamente por causa dos desenvolvimentos dessas situações difíceis. Eventos apocalípticos que teriam o poder de mudar a consciência humana ao nos subjugar e desviando significativamente a parábola da nossa evolução. Mas isso não é tudo. Na verdade, Vanga supostamente revelou que a partir de 2183, eventos de interesse global e universal viriam à comunidade humana ligada à dos extraterrestres. Colônias humanas em Marte.
Um contato extraterrestre e uma nave espacial abandonada no planeta Terra que poderia gerar uma nova doença que causaria envelhecimento instantâneo. Mas Wang olhou ainda mais para o futuro. 4304. Uma solução será encontrada para superar qualquer doença. 4308. Devido à mutação, as pessoas eventualmente começarão a usar seu cérebro em mais de 34% da capacidade. E eles perderão completamente a noção do mal e do ódio. 4509. Conhecendo a Deus, o homem chegará finalmente a um nível de desenvolvimento tão avançado que ele será capaz de se comunicar com Deus. 4599. A raça humana alcançará a imortalidade. 4674. O desenvolvimento da civilização atingirá seu pico. O número de pessoas que vivem em diferentes planetas será de, aproximadamente 340 bilhões. A adaptação com os extraterrestres começará. 5076. Um universo fronteiriço. E com ele, ninguém sabe. 5078. A decisão de deixar os confins do universo. Enquanto cerca de 40% da população é contra. 5079. O fim do mundo. Não se sabe ao certo quantas e quais das profecias que foram cumpridas posteriormente poderiam realmente ter sido atribuídas às palavras de Baba. Não há documentos oficiais que a citem, apenas depoimentos de seguidores e entusiastas em blogs e artigos de jornais. Com base nisso, também é possível que parte dessas previsões tenham sido engenhosamente criadas para dar maior visibilidade à sua figura. Ou como no caso da previsão sobre a Rússia, recebendo o tratamento favorável dos elementos no poder nos governos do antigo bloco soviético. Estas são apenas teorias, mas uma coisa é certa. Com a fama conquistada por sua visão, Wang até conseguiu anular a imposição dos órgãos de poder do clero ortodoxo local. Continuando na década de 90, de fato, com os lucros de suas atividades de clarividência e as doações de quem a apoiou, construiu uma igreja na cidade de Petri como local de culto. Esse evento criou uma grande quantidade de atrito dentro da colônia, que não tinha a intenção de consagrar o estranho edifício. A estrutura não tinha altar, cúpula ou local para rezar. E a decoração presente era uma série de retratos de santos pintados por Setrin Ruseu, um artista búlgaro, famoso por sua arte experimental. Eventualmente, no entanto, temendo a ira de seus seguidores ou potenciais patronos políticos, os líderes da igreja concordaram em consagrar o edifício. Em 11 de agosto de 1996, Vangelia morreu de complicações relacionadas ao câncer de mama. Seu funeral foi assistido por uma grande multidão e, de acordo com o testamento de Vanga, sua casa em Petri foi transformada em um museu que abriu suas portas aos visitantes de todo o mundo em 5 de maio de 2008. No decorrer de sua vida, Vanga não apenas fez declarações sobre eventos futuros, mas também afirmou que as habilidades que ela possuía estavam ligadas a algo não terrestre, não humano. Segundo suas palavras, todas as profecias foram causadas pela presença de criaturas invisíveis aos nossos olhos, mas não aos dela. Criaturas cuja proveniência ela nunca poderia explicar claramente. Essas entidades poderiam lhe fornecer informações sobre pessoas e nunca as transmitiriam diretamente aos interessados. Porque para esses extraterrestres a distância e o tempo não existem, ao contrário do que acontece com os seres humanos normais. Para Vanga, a vida de todos à sua frente era como um filme projetado do nascimento até a morte. E a levaria a tempos remotos ou futuros onde nenhum dos eventos poderiam ser mudados.
mesmo por sua própria vontade. Graças às suas habilidades, os líderes soviéticos reservaram extrema tolerância para suas atividades como vidente. Fato não indiferente visto que o governo comunista perseguia todos aqueles que se declaravam videntes. Ou pelo menos, tentaram evitar que sua fama se espalhasse, vendo na clarividência uma superstição do passado que deveria ser erradicada. Portanto, Vanga não foi apenas tolerada e amada, mas se tornou a única adivinha apoiada pela República Socialista Soviética. Mas quem ou o que são essas entidades? Capítulo 2. A Área 51 Europeia. Na década de 1990, os anos em que Vanga tentou trazer à luz sua igreja em Petri, ela participou de uma missão militar onde as energias de que tanto falava pareciam se manifestar quase diariamente. Tsarichina é onde ocorreu aquela operação particular, que a tornou para sempre inesquecível nas crônicas da ufologia mundial. Seu codinome: Projeto Sunray. O Projeto Sunray é a operação que ocorreu de 6 de dezembro de 1990 a 19 de novembro de 1992 no subsolo de Tsarichina. O projeto, que começou com a intenção de encontrar um tesouro perdido, o tesouro do czar Samuel, ao longo de 2 anos se transformou em uma busca subterrânea por vida extraterrestre. Para que a missão, liderada pelo Ministério da Defesa, fosse bem-sucedida, os militares recrutaram 3 pessoas com poderes psíquicos extraordinários, incluindo clarividência, comunicação com o mundo espiritual e cura. As médiuns, Elizaveta Loginova, Dora Petova e Dimitar Surakov, foram convocados para participar do projeto desde seus primeiros dias. Mas antes mesmo de chegar perto do ponto exato onde a escavação deveria ter começado, Loginova sentiu um forte mal-estar. Quando pisou pela primeira vez na aldeia, algo inesperado aconteceu. Loginova entrou em comunicação direta com uma estranha energia e entrou dela como se tivesse possuído seu corpo. Ela indicou aos militares o ponto exato onde ocorreria a operação. A partir desse momento, despertou na mente dos médios o sentimento de que o projeto de pesquisa logo sofreria uma mudança, levando os militares para longe do que eles esperavam. As 3 foram invadidos por uma estranha vibração. E como a Terra foi removida, todas elas se viram enfrentando eventos paranormais repentinos e incidentes técnicos inexplicáveis. Após meses de trabalho ininterrupto, um túnel em espiral de 20 metros de profundidade foi construído e a busca não parou até que um dos soldados abriu uma passagem em uma área vazia. Usando picaretas e martelos, eles criaram uma abertura de 1 metro de largura na face da rocha. Ao remover alguns punhados de terra e pedras, o grupo encontrou algo surpreendente à sua frente. Um longo corredor finamente trabalhado que atravessava as profundezas daquele lugar misterioso. Uma patrulha foi enviada pelo corredor para inspecioná-lo. Os soldados, felizes por finalmente terem encontrado o caminho que certamente os levaria ao precioso tesouro do czar, deram apenas alguns passos, mas naquele curto período de tempo, foram forçados a mudar de opinião. Eles desceram o túnel até chegar a um estranho e grande monólito triangular de pedra negra incrustado na rocha. Ali encontraram a passagem quase completamente bloqueada. Nada estava escrito na pedra e a substância de que era composta emitia uma luz estranha, a ponto de o objeto deixar os presentes pensando que era imaterial, irreal, um sonho. De repente, a terra começou a tremer. Houve uma queda de energia e alguns dos equipamentos movidos a bateria, como rádios e carros na área, se desligavam e ligavam sem motivo. Por muito tempo houve interferência nas frequências de rádio. Os soldados tentaram remover o estranho monólito triangular, mas descobriram que o material de que era feito era impossível de arranhar ou perfurar. Eles tentaram tantas vezes que começaram a acreditar que ele estava envolto em algo. Um escudo de energia.
Era possível tocar algo muito fino na pedra, mas não havia como sentir a superfície da rocha sob os dedos. No dia seguinte, os 3 médios entrevistaram incessantemente a população local e construíram uma coleção de depoimentos dos moradores. Várias versões do evento foram contadas, mas um elemento unia todas elas. Durante a noite, as pessoas viram algo fora do comum. Velozes bolas de luz voando sobre as colinas da cidade. Alguns falaram de estranhos seres bípedes que, sob o manto da escuridão, vagavam perto do perímetro de segurança. Detalhe também relatado posteriormente pelos militares, que mais de uma vez se viram apontando armas e tochas para figuras humanoides escondidas no meio dos arbustos que conseguiam se desmaterializar assim que eram iluminadas pela luz das tochas. Em seguida, foi acrescentado um testemunho estranho e preocupante, que encontrou uma resposta positiva entre todos os presentes, uma voz profunda. Na mesma noite em que o estranho corredor foi encontrado, ressoou pela cidade, invadindo-a. O coronel Tsvetko Kanel, ao ouvir o relato dos médiuns, decidiu continuar as escavações, mas elas seriam realizadas apenas sob as indicações do grupo de médiuns. Isso fez parte dos acontecimentos que levaram Baba Vanga, agora com 80 anos, a enfrentar a longa jornada de Petri a Tsarishina. Seu objetivo era esclarecer a situação e tranquilizar as pessoas envolvidas na operação. Convencidos de que poderiam descobrir o que havia por trás das rochas naquela espécie de templo subterrâneo, Vanga teria direcionado o cerne da operação de forma menos invasiva, levando os médios a contatar diariamente a entidade para entender completamente do que se tratava. Através dos meios de conexão com o mundo espiritual, as médiuns tentaram entrar em contato com essa energia. Elas conseguiram. E a partir desse momento, diz a lenda, algo que no subsolo de Tsarishina se esconde algo muito mais antigo do que um simples tesouro, algo que poderia explicar a origem de tudo. Elizaveta Loginova, Dora Petova e Dimitar Surakov. Graças ao apoio de Vanga e seus meios psicotrônicos, ou seja, através da recepção de informações em frequências de energia decodificadas pelo cérebro, conseguiram entrar em contato com a entidade que reside além do antigo corredor quase todos os dias. Em particular, Loginova começou a escrever algo parecido com instruções na forma de hieróglifos em algumas folhas de papel. Os militares que notaram a velocidade de escrita com que as folhas eram compiladas, acreditavam que parte das informações fornecidas por Loginova poderiam ser verdadeiras. E alguns dias depois, o Ministério da Defesa deu ordem ao general Minchev, chefe da operação, para reorganizar o grupo de médiuns, com o objetivo de interpretar todas as informações recebidas e registrá-las palavra por palavra em um diário de trabalho. Lentamente, com o trabalho árduo de tradutores locais e estrangeiros, o significado de todos os escritos tornou-se mais claro. As informações recebidas referiam-se e combinavam textos búlgaros antigos, hieróglifos, árabe, indiano, chinês do sul e escritas rúnicas, algumas séries de números naturais, signos astrológicos e planetas como Saturno, Júpiter, Netuno e constelações como Peixes e Capricórnio. Loginova escreveu mais de 800 páginas e, pelo que poderia ter sido traduzido, fala de um evento ocorrido 2575 anos antes, bem como de uma civilização que existiu há mais de 8.000 anos. Baba Vanga também acrescentou que esta informação foi dada por uma entidade que era tudo menos terrestre. Um extraterrestre. O primeiro a chegar ao nosso planeta, fisicamente definido como uma criatura andrógina, nem homem nem mulher. Segundo a história, essa criatura que tentou contatá-la veio de um planeta chamado Fóton ou Neutrina, que na linguagem humana também pode ser traduzido como luz. Este planeta foi destruído nos tempos antigos e agora,
Sob o governo de Tsarishina, habita o corpo de um dos seres que originalmente fazia parte de a raça suprema de onde os velhos seres humanos foram gerados. Baba Vanga também definiu a pedra como uma barreira de proteção biológica. Em sua opinião, sua destruição poderia ter causado riscos gravíssimos para a segurança de todos. Sob o ceticismo e medo de alguns, os militares continuaram com as escavações, encontrando outra barreira. Uma espécie de laje concava e na parede à sua direita, encontraram algumas pedras reunidas formando uma figura humanoide. Não ficou claro se esse tipo de estátua já estava lá ou se foi formado durante as obras. O coronel disse que um colega tentou várias vezes cavar em uma área próxima, mas foi impedido por uma parede invisível. Para desespero e cansaço de todos, eles foram forçados a parar temporariamente o trabalho. Das informações coletadas, os militares não excluíram que alguns dos misteriosos incidentes que ocorreram durante a investigação foram causados pela hostilidade de uma tecnologia desconhecida para eles, ou pela atividade genética de uma inteligência muito superior à dos humanos. Uma declaração que aparentemente também foi encontrada nas traduções dos escritos de Loginova, onde a entidade enfatizou, foi que nossa visão da vida no universo é muito limitada para poder entender completamente como ela se desenvolve. Além disso, para Vanga, a energia que podiam sentir pertencia ao esqueleto de um extraterrestre enterrado ali há milhares de anos. Um esqueleto gigantesco. Vanga perguntou ao general Dinel o que eles procuravam. Mas, acima de tudo, por que precisavam do que procuravam? Pois o ser que ali vivia não era nem homem nem mulher. Então ela perguntou ao general, bem, Liugshu, o que você está procurando? Não é macho nem fêmea, macaco amarelo. Por que você precisa disso? Naquele dia, a cerca de 100 metros da entidade, a velha aconselhou um grupo de médios a trazer um punhado de terra para deixar em frente à pedra. Um punhado de terra. Provavelmente um amuleto, capaz de ligar permanentemente os médios à fonte de energia. Ou um presente simbólico, já que a Terra tem um significado relacionado ao poder da vida, o renascimento da energia natural, proteção, sorte e amor, conforme genuinamente descrito em vários manuais de magia. Em poucos dias, Vanga apareceu em muitos jornais locais. A escavação terminou. Aquele buraco de Tsarishina foi selado com toneladas de pedras e cimento e toda a documentação do vidente desapareceu misteriosamente. O ministro da Defesa, Nikolai Svinarov, fez novos comentários anos depois. Ele admitiu que os documentos classificados foram enviados para o exterior, provavelmente para perder de vista, já que, se fossem obtidas informações sobre os primeiros habitantes da Terra, nossa ideia sobre a evolução das espécies teria que mudar completamente. As pessoas confundidas com as notícias conflitantes sobre o fechamento de Tsarishina fizeram várias suposições. Alguns argumentavam que a razão estava ligada à vontade dos militares, outros aos médiuns, outros ainda devido ao custo muito alto da missão. Também porque a economia búlgara estava em extrema dificuldade após a queda do comunismo no país. Loginov então tentou explicar o que aconteceu naqueles dias. Para ela, o grupo de médiuns nunca teria aconselhado a parar as escavações. Pelo contrário, todos confiaram em Baba Vanga e ela podia perceber e ver claramente o que os militares estavam procurando. Eles também queriam continuar. Loginov estava convencido de que os escritos não eram apenas o resultado de loucura. Ao contrário da opinião do historiador Bohdar Dimitrov e o professor Dimitar Ovarov, que afirmaram que nada mais eram do que belos rabiscos. Segundo Vanga, um dia Loginova conseguiu decifrar os escritos. Algo tentava contatá-los e a velha tinha certeza da direção que deveriam tomar. Então ela aponta que toda a transcrição da conversa mantida com Vanga foi gravada e classificada pelo Ministério da Defesa da Bulgária, bem como todos os outros documentos. Mas ela se lembrava muito pouco de todo o caso,
provavelmente também devido à influência dos momentos intensos por que passaram. Com a visibilidade conquistada, graças às histórias que espalharam pelo país e depois pelo mundo, houve outras pessoas que foram a Tsarishina com as mesmas habilidades para se conectar a essas energias. Exemplo disso é a experiência em primeira mão de um amigo de Vomir Dinchel, um escritor búlgaro de renome mundial que publicou uma série de livros de filosofia e autoajuda que tratam da teoria da cogitariedade. O objetivo dessa teoria seria administrar conscientemente as próprias energias em todos os campos, estabelecendo uma espécie de conexão com frequências cósmicas que abrangem uma realidade holográfica. A história começa quando o amigo de Vomir que estava indo para o sítio Tsarishina e ligou para ele bastante surpreso, relatando que de repente ele começou a receber hieróglifos automaticamente. Como havia acontecido com Loginova, o homem sentia constantemente a necessidade de imprimir textos estranhos no papel. Ele também viu algumas imagens estranhas em sua mente e quis representá-las. Ivomir então perguntou se poderia analisar o material. As coisas que viu o surpreenderam. O escritor teve certeza. A energia com a qual tentava entrar em contato provavelmente era a criatura andrógena da lenda. Em sua opinião, tudo isso não foi fruto do acaso, mas se manifestou através da mente cogital de seu amigo, que, ao estabelecer uma conexão com a energia, também poderia ter recuperado as partes que faltam da parte que ele mesmo descobriu. Porque o conhecimento, frisou, não pode desaparecer. As mensagens recebidas da entidade eram exatamente o que ele tentava explicar através de seu livro, e as mesmas experiências vividas por seu amigo eram prova disso. A informação que ele, até então, apenas teorizara, estava inquestionavelmente encontrando resultado. Seu amigo foi informado sobre como pedir traduções dos escritos. Alguns dias depois, ele ligou e relatou em detalhes alguns dados sobre a misteriosa frequência Megatron. Segue um trecho da mensagem recebida da entidade Tsarishina. A tripla hélice é apenas o começo de uma nova evolução humana. O número de cromossomos vai aumentar e tudo já está escrito no gene humano. Um dia você também dominará as vibrações de baixa frequência da célula. Com a nossa chegada aqui, essa frequência diminuiu muito. Então criamos essa fórmula. A entidade então revela uma fórmula para regular o potencial de baixa frequência da célula. O que o ser humano não sabe é que ele é o responsável por essa baixa vibração nas células. Só isso impede que a raça humana seja destruída. Por um lado, é muito importante para o funcionamento do planeta. Por outro, é transferido para nossa geração para formar a tripla hélice do DNA e remover barreiras nas frequências mais baixas. Embora o motivo da remoção dessas barreiras não seja claro, a entidade continua contando a história do planeta de onde vem e os segredos da fórmula. Nosso mundo estava condenado devido à nossa estupidez e ao brincar com essas energias que são responsáveis por quase todo o universo. A fórmula da tripla hélice serve para encontrar o espírito através de um processo de simbiose e ainda é possível e disponível aqui na Terra. E é muito importante, pois a evolução da raça humana depende dessa simbiose. As frequências celulares são realmente transmitidas pelo DNA no espaço. Esta frequência transpessoal permite que todos os pensamentos das pessoas são transmitidos para uma realidade superior. Tudo é como uma antena receptora, que em nada tira a cognição e a memória da célula. Uma espécie de memória universal. Uma memória de frequência celular ou atômica. Com a baixa frequência transpessoal, será possível para você dirigir e dominar tudo, como a gravidade, assim como a maneira humana de pensar e se comportar. Essa é a única peça que ainda falta no quebra-cabeça de nossos descendentes.
os humanos. A transformação atual só pode ser feita sintonizando a mente, as habilidades cognitivas e o conhecimento das células, que eles chamam de fé. Essa simbiose envolverá todas as frequências conhecidas e aquelas que você desconhece. Para a entidade, a frequência do Megatron ainda não foi encontrada pelos homens. Por que não pode ser medido pelos nossos meros instrumentos? Só pode ser sentido por quem é muito sensível e escuta. Ele interagirá com todas as pessoas que descobriram dentro de si sua própria parte espiritual e que tenham facilidade para manejá-la. O texto então muda para sublinhar a aparência da célula Megatron. Como todas as frequências, teria uma função de onda e estaria ligada a células, já que também são frequências de onda. Se comporta como uma parte cristalina da célula, pois teria uma função refrativa completamente invisível dentro do DNA. Insira um detalhe específico sobre como essa frequência ocorre. A coisa mais importante a saber é que essa frequência é controlada pelas habilidades intuitivas do indivíduo. No entanto, a gestão e a fórmula para alcançar esse controle é um processo complexo. Então também na própria cadeia do DNA, entre os elos, há uma parte ligada a fótons de luz. Se você pensar no DNA como uma dupla hélice, como se pensava anteriormente, encontrará uma pequena lacuna entre as quebras de ligação, que vibra nessa frequência de megátrons e está entre o quinto e o sexto elo da formação como uma luz, o que chamam de fótons. Essa ligação de frequência é muito sensível e difícil de ver. As ligações nucleotron, segundo a entidade, são muito importantes para a evolução do DNA. São controladas por um grupo de elos localizados na glândula pineal. Além disso, o DNA seria estruturado principalmente por fótons de luz de pura coerência com frequência perto da frequência do amor ou bem-estar. E somente através do amor verdadeiro, uma metamorfose genética poderia ocorrer. Quando essas novas ligações ocorrerem no DNA, chegaremos à simbiose vibracional de baixa frequência da célula, vindo de um planeta chamado neutrina. A entidade conclui a mensagem falando deste planeta. Neutrinos era um planeta de frequência muito alta, próximo à frequência do DNA do amor. Nós passamos pela transição que vocês estão experimentando agora, e esta é a razão pela qual estamos dando a vocês esta informação. Para obter a simbiose celular, existem muitos passos a seguir, mas este é apenas um dos que lhe daremos. Este é o primeiro. 2 dias depois, chegou outra mensagem. A entidade destaca que para eliminar a chamada proteção e estimular a metamorfose das células, é preciso deixar-se envolver pela frequência do Megatron, deixando-o entrar em sua osmose, através de um estado meditativo. Em particular, é mencionada uma técnica meditativa oriental na qual os canais de conexão das mãos são fundidos através do chakra do coração, conectado à mão esquerda, e do chakra do terceiro olho ou glândula pineal, conectado à mão direita. O toque das mãos colocadas nos chakras a que pertencem, graças também a um intenso desejo e intencionalidade, provocaria um vórtice energético capaz de gerar um raio de luz interior. Esse feixe de luz começaria na área do quadril. Depois sairia do terceiro olho e permearia o sujeito em meditação com sua luz própria até o ponto de reencontrar esses canais de energia e, consequentemente, liberar a energia da célula Megatron. A essa altura, nosso sangue seria capaz de gerar novas réplicas de DNA, por meio da fusão das hélices e separando as células, ou seja, aumentando a capacidade multiplicativa e regenerativa das células. Em seguida, houve uma terceira mensagem chocante, que levanta a questão: poderia haver muitas outras dimensões. Na verdade, esse método recomendado pela entidade não teria apenas o objetivo de gerar bem-estar físico, mas também outro tipo de conexão.
A terceira carta revela que a técnica meditativa estaria ligada à liberação das energias conectadas entre os seres humanos, o planeta Terra e o universo inteiro. Cada um de nós funcionaria como uma rede cristalina, por onde passa a energia e onde uma série de espelhos refletem a luz em diferentes direções e ângulos. Tudo o que nos cerca funcionaria como uma rede condutora de energia universal. Os seres humanos originalmente seriam compostos de um espectro de luz em muitas frequências, mas eles receberam apenas um intervalo desses para não causar ressonância na rede. Com uma única faixa de frequência, o ser humano teria agora a possibilidade de explorar apenas uma dimensão do holograma, que por sua vez interagiria com sua essência pessoal sem causar interferência. Portanto, tudo em suas frequências, mas apenas distinguimos algumas extensões destas. A mensagem da entidade então conclui com um detalhe particular. As emoções do ser humano seriam o único gerador de energia capaz de criar impressões sobre a realidade observada. Esta afirmação é parcialmente verdadeira. Do ponto de vista biológico, o coração é o centro do sistema circulatório, enquanto a glândula pineal, que está ligada ao cérebro, é responsável pelo sistema nervoso central e é responsável pelo equilíbrio hormonal do nosso corpo. Para alguns povos, a glândula pineal é considerada a sede do espírito. É também a produtora de uma determinada molécula chamada DMT, substância que há milhares de anos foi assumida pelos povos da América do Sul, graças ao consumo da ayahuasca, com a qual seria possível chegar a um estado de alucinação. Interviria nos estados emocionais, como a felicidade, por meio da produção de hormônios como a melatonina. Portanto, é muito provável que exista uma ligação entre o estado meditativo e os benefícios energéticos que ele gera. Mesmo que não se saiba se esse tipo de técnica pode realmente afetar nossa genética ou a cura de doenças graves. Apesar disso, é sabido que o corpo humano gera uma infinidade de frequências através do cérebro. Ele funciona como uma máquina biológica elétrica capaz de decodificar entradas e também gerar saídas de energia involuntariamente, que se expressam através de ondas cerebrais, descarregando-as pelo resto do corpo. As ondas cerebrais fazem parte da atividade elétrica do cérebro e dos estágios de nossa consciência, e se devem à atividade incessante dessas ondas, que são ondas eletromagnéticas. Diferentes tipos de pensamento produzem diferentes vibrações que são calculadas em hertz ou ciclos por segundo, e variam de acordo com o tipo de atividade que o cérebro está ocupando. Se dividem em ondas delta, teta, alfa, beta e gama. Assistindo a este vídeo, por exemplo, é muito provável que seu cérebro esteja produzindo ondas beta. Mas do que a entidade Tsarishina está falando e o que seria a célula Megatron? Analisando o texto minuciosamente, quando a entidade de Tsarishina fala sobre a célula Megatron, parece que é sobre os biofótons descobertos pela biologia quântica. Então, segundo as palavras do ser, é possível que esses campos elétricos sejam devidos a moléculas com componente luminoso? De acordo com a já mencionada biologia quântica, sim, isso é verdade. Alvo de frequentes discussões entre acadêmicos. Para a biologia quântica, o corpo humano não é mais considerado simplesmente como um organismo controlado exclusivamente por reações bioquímicas, mas, sobretudo, por energia. Como afirma o Dr. Fritz Albert Popp, ainda estamos no início do processo de entender completamente a complexa relação entre a luz e a vida. Mas agora podemos afirmar com firmeza que a função de todo o nosso metabolismo depende dos biofótons. Assim como a entidade enfatizou que as partes mais infinitesimais de nós são feitas de luz através da célula Megatron, a biologia quântica também destacaria o mesmo, mas através de biofótons de baixa luminescência. Todos nós seríamos capazes de ver a matéria, graças aos processos que ocorrem entre o DNA e a luz.
O ser humano seria feito de compostos de mecanismos biológicos, mas, sobretudo, de energia gerada por biofótons presentes no DNA, que, por sua frequência, permitiria ver a matéria, pois ela mesma gera luz de baixa frequência ou leve luminescência. Organizações como EgoCrea.net, uma ONG de Florença, Itália, cujo objetivo é estudar justamente essas teorias, reunindo pesquisadores de diversas disciplinas tradicionais, baseadas na energia vital. Disciplinas como yoga, acupuntura, terapia de partículas, terapia laser e osteopatia. Seu objetivo é superar o atual quadro mecanicista das ciências biofísicas e propor soluções alternativas para pesquisa e tratamento médico, incluindo os autogerados. Segundo a teoria do físico Fritz Albert Pope, 90% dos biofótons luminescentes seriam produzidos pelo DNA de todos os sistemas vivos e seriam encontrados na ligação DNA-RNA como uma espécie de antena transmissora-receptora de fótons. A cadeia de nossa informação genética deixaria, portanto, de ser apenas um mecanismo causado por simples ligações de aminoácidos ou proteínas. Os biofótons seriam capazes de comunicar remotamente sinais de informação ligados ao desenvolvimento e mudança do corpo humano ou morfogênese em todas as fases da vida, do feto ao adulto. Além disso, esses biofótons regulariam e favoreceriam uma ação incisiva sobre o balanço energético molecular, chegando até a curar a pessoa psicofisicamente. No entanto, para olhar a teoria bioquântica com outros olhos, é preciso entender que mesmo que seja impossível ver os fótons, reagimos com biofótons. Mas como? Os fótons gerados pela luz atingem a retina do olho, ativando a rodopsina, a substância que nos faz ver as cores, e os cones e bastonetes, as substâncias que nos fazem ver as formas. Para transmitir o sinal ao cérebro e permitir que vejamos as imagens, essas substâncias desencadeiam processos complexos de impulsos elétricos, que, atingindo o DNA de células neuronais, também irradiam e ativam biofótons dentro da mesma cadeia genética. Em resumo, os biofótons seriam os responsáveis pela absorção da luz no corpo humano, como produzido na fotossíntese das plantas. Então é enfatizado que as luzes que pensamos ver diretamente não seriam mais apenas um fator externo, mas também interno, e seria produzido em nosso cérebro. Raciocinando como antes, pode-se entender assim como é possível sonhar com um mundo iluminado durante a fase REM de nossos sonhos. Portanto, aqui também haveria uma ligação entre a luz e o DNA. Mas poderiam as práticas sugeridas pela Tsarichina sendo e a biologia quântica seja realmente efetiva para o desenvolvimento de novas ligações e formas de DNA? Isso não está claro. De qualquer forma, com um olhar curioso, foi possível confirmar que a biologia quântica antecipa em grande medida a teoria dos seres da Tsarichina. Já que estamos falando de estudos acadêmicos realizados quase 100 anos antes. Segundo pesquisas realizadas nos últimos anos, o DNA de hélice tripla existe e é fonte de estudo sobre desenvolvimento genético e soluções contra doenças como o câncer. Na verdade, o DNA não seria apenas a dupla hélice como sempre nos ensinaram, mas haveria DNA com vários tipos de hélice, incluindo a tripla hélice. Vamos dar um breve exemplo. Em média, no DNA, a ligação ocorre entre uma purina e uma pirimidina, que se encontram em dois elos opostos da cadeia. No entanto, não é incomum ter um elo de dupla hélice feito exclusivamente de purinas. Isso traz a possibilidade de enxertar uma terceira fita com a mesma polaridade, ou seja, purina com purina. Esses tipos de interações são chamados de interações de Ogden.
A existência desses pares não canônicos foi proposta em 1963 por Carl Obstein e foram observados pela primeira vez experimentalmente em 1974. Então, o que os seres de Tsaristchina esconderam de nós? Talvez nunca saibamos. Pelo menos até que alguém tente abrir o local novamente, colocando finalmente os olhos da verdade no risco e perigo de todos nós. Ou podemos analisar minuciosamente o que já sabemos e demonstrar como Ivomir Dinchel também disse. Existe um conhecimento que não pode desaparecer. O ser humano e o seu tempo estão inevitavelmente ligados à luz das estrelas. Para a realização desse documentário, um dos nossos cinegrafistas foi até Tsaristchina, e estas são algumas das imagens que ele conseguiu. O pequeno povo estava vazio, não havia pessoas, só o som do vento. O buraco de Tsaristchina fica no centro do povoado, bem na frente da igreja. Foi fechado há mais de 20 anos. Hoje o único que sobrou é uma pedra no lugar da escavação. Na pedra está escrita uma palavra que pode ser traduzida como o olho.